compartilhar com você uma receita de pão caseiro. Eu já tô aqui com meu pão, vou passar a manteiga nele. E aí, ó, olha só, ó, bem bom, bem macio, uma delícia. As crianças adoram, olha só. Quer aprender a fazer esse pão super rapidinho? Com 1 kg de trigo você faz 3 pães. Vem que eu vou te ensinar. Bora? Vamos cozinhar? Então vamos lá, pessoal. Para essa nossa receita, nós vamos precisar de 600 ml de água, que eu já vou colocar aqui. 1 tablete de fermento biológico fresco. Caso você não tenha, pode ser aquele fermento seco de pão que vem 10 gramas, tá? Vou colocar aqui. A gente tem que ativar o fermento, tá? Por isso que eu faço assim, misturo assim primeiro. Tá? Aqui a gente já tá ativando o nosso fermento. Se você for fazer com fermento seco, não precisa fazer isso, tá? Isso é só quando você faz com fermento fresco. 4 colheres das de sopa de açúcar. Você pode usar o açúcar da tua preferência, tá? Aí, nós vamos precisar de 1 kg de farinha de trigo, tá? Você vai usar um pouquinho menos que 1 kg, tá? Mas dependendo da farinha de trigo que você for utilizar aí, pode ser que você precise de um pouco mais de trigo para essa quantidade de água, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Vou separar aqui. Enquanto tá aqui, ó, vou dar mais uma mexidinha. E vou colocando o trigo. Nós também vamos usar 1 colher de sopa de sal e 10 colheres de sopa de óleo vegetal, tá? Só que esses a gente não vai colocar agora, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui a minha farinha de trigo. Gente, esse pão é bem simples. Pode ser consumido por vegetarianos, veganos, tá? É um dos pães mais simples que a gente faz e que é muito gostoso, agrada a todos os paladares, sabe? Ó, a gente vai colocar um pouco de farinha de trigo e aí a gente vai misturando. Qual que é o segredo do pão, dele ficar macio? É você não fazer uma massa dura, seca demais, sabe? Então você vai ver aqui, ó, como é que a gente vai fazendo. Aqui, ó, desmanchando com a colher, as bolinhas, bem com calma, sabe? Pão é uma coisa, é um alimento muito abençoado, então faça numa hora que você tá com calma, que você tá com paciência. E aí, enquanto você faz o pão, você vai fazendo uma prece, né? Independente de qual seja a sua crença, né? A gente pode fazer um pensamento positivo, né? Para que as coisas melhorem, né? Para que o mundo se cure, né, gente? Isso tudo a gente pode ir fazendo enquanto faz pão, né? Eu acredito muito nisso. Pra mim, fazer pão é uma coisa, é algo muito abençoado dentro de casa. E eu recomendo que todos aprendam a fazer pão, porque é muito bom. Agora eu vou colocar um pouco mais de trigo aqui. Ó, colocando mais trigo. Vou mexendo. Vou mexendo. Gente, tá chovendo bastante aqui no sul. Eu tô em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Conta, tá chovendo aí também? Mas a gente aqui não tá reclamando não, sabe? Pra nós é uma bênção essa chuva, né, gente? Molha as plantinhas, deixa a terra molinha, enche as represas. A gente precisa dela, né?
Então esse barulhinho do fundo aí que você tá escutando é da chuva, tá? E lá, gente, ó. Olha lá nosso pão. Agora, o que que eu vou fazer? Agora a gente vai começar, ó, a mexer. É a mão grudenta mesmo. E a gente vai mexer isso aqui. Tá? Vamos mexer. Mexer. E vamos mexer esse pão. Vendo? Gente, faz aí esse pão. Faz que eu tenho certeza que vai dar certo. Ó. Nesse momento, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o sal. Tá? E vou colocar também o azeite. E agora a gente vai mexer essa massa. Tá? Vamos misturar bem tudo isso. Vamos misturar. Gente, fazer pão é uma dádiva. Se você não sabe, está na hora de aprender, viu? Eu me sinto muito abençoada quando eu faço pão. Porque significa que na minha casa tem pão. Então, isso é uma bênção. Pronto. Viu que já tá bem misturado, ó? E aí já vai mudando a consistência, olha, com o azeite e o sal que a gente colocou. Isso mesmo. Agora a gente vai colocar um pouco mais de trigo. E vamos sovar. A gente não vai dar ponto nele na bacia, porque senão ele fica duro para quando a gente for sovar esse pão. Esse pão a gente vai precisar sovar. E aí que tá o erro, gente. Por quê? Quando o nosso pão fica duro e seco lá no forno. Porque você dá o ponto nele aqui na bacia. E aí, quando você vai sovar ele para ele ficar macio, você vai acrescentando mais trigo para ele não colar na bancada. E aí a tua massa vai absorvendo mais trigo. O que que acontece? Ele vai ficar duro. Entende? Então, ó, esse é o momento de passar para a bancada, tá? Ó, agora, tá vendo, ó? Fiz uma caminha aqui e agora a gente vai passar para a bancada. Porque agora a gente vai sovar o nosso pão. Tá? Deixa eu arrumar aqui. Opa! Pronto. Pronto, gente. Agora a gente vai sovar. Vou trazendo a farinha e vou sovando. E aí, você não sova com irritada, com pressa, sabe? Você não põe força nessa massa. Não, você vai sovar ela com carinho. E aí nesse momento aqui, enquanto você vai amassando, eu acredito muito como é que eu posso dizer? Em pensamento positivo, sabe? Penso muito na energia que a gente coloca nas coisas que as pessoas vão receber, né? Por exemplo, quando eu faço meu pão, gente, tô usando a farinha daquele 1 quilo ainda, viu? Quando eu faço meu pão, eu fico pensando quem vai consumir. Eu fico pensando que são meus filhos, meu marido, minha sogra. Eu sempre mando um pãozinho pra ela quando eu faço. Às vezes a minha cunhada, meu cunhado, mando pra eles também, né? E eu fico pensando assim que... Fico fazendo uma prece aqui realmente. Que Deus abençoe meu lar. Que Deus abençoe o lar dele, que Deus abençoe os meus filhos, né, quando eles comerem esse pão. Então você pode fazer do pão o seu momento de prece, sabe? O seu pensamento, o seu momento de energia, o seu momento de abençoar o próximo, sabe? E aí eu já vou pedindo a Deus também que abençoe a mesa daqueles que não têm, né? De todos aqueles que agora na pandemia tiveram seus empregos, né? Perderam seus empregos, aqueles pais que estão passando por dificuldade. Esse é o momento que eu peço a Deus, né? Você também pode fazer isso aí na sua casa. A gente vai orando, agradecendo,
e pedindo. E quem come desse pão sente tudo isso, né? Por isso que eu digo, pra mim fazer pão é uma coisa muito forte. Fico muito emocionada. Então vamos lá, gente. Tá vendo que a nossa massa aqui, ó, ela tá, gente, ó, bem molinha, bem macia. Tá vendo? Ó, ela tá grudentinha aqui, ó. Tá vendo? Mas eu não vou mais sovar ela. Não vou pôr mais trigo. Ela vai ficar assim mesmo, tá? Olha. Aí, o que eu vou fazer? Peguei minha massa. Olha como é que tá minha mão. Tá bem grudentinha. Peguei minha massa, coloquei aqui. E agora ela vai crescer assim, gente. Se você tiver num lugar bem quente, meia hora é suficiente para ela crescer a primeira vez. Hoje aqui pra mim tá uma temperatura aí, sei lá, de uns 20 graus mais ou menos. Até que tá quentinho pra nós, não tá tão frio. Mas tá bem úmido, né? O meu pão aqui vai levar mais ou menos 1 hora pra crescer, tá? Porque a gente vai deixar ele crescer por 2 vezes, tá? Então eu vou deixar aqui por 1 hora. Se o teu lugar aí estiver bem quente, deixa 30 minutos. E depois eu volto, tá? Tá aqui. Vou cobrir ele e já volto. E aí, ó, após 1 hora, olha que coisa mais linda que tá. Olha como cresceu. Olha isso, ó. Bem airada. A vovó tá lá com o Davi, filha. Ó, agora eu vou polvilhar aqui, porque a gente vai abrir essa massa. Lembre que ela tá bem molinha. Olha só. Super bonita. Tá linda. Mexidinho nela aqui, porque ela fica grudentinha, tá? E agora, o que eu vou fazer? Vou cortar ela em 3 partes, porque vão ser 3 pães. Então, eu vou cortar aqui, mais ou menos aqui. Se você tiver balança, nessa hora é legal você pesar, tá? A minha balança, uma pessoa bem pequenininha, estragou. E aí, agora eu não tenho balança. Vou separar essas 2 partes. Ó, balcão enfarinhado. Agora a gente vai trabalhar essa massa pra gente poder abrir o nosso pão. Eu aqui vou usar um rolo. Se você não tiver rolo, você usa uma garrafa, tá? Olha as bolhas que faz aqui, ó, do crescimento do pão. Olha. Ó. Vou abrir o pão. E aí eu vou só fazendo assim, ó. Só enrolando. Ó. Só enrolando. Ele tá bem maciozinho. Eu vou colocar aqui nessa forminha que já tá untada com óleo, tá? Vou colocar aqui assim, opa, aqui. Vou fazer o mesmo com os outros 2, tá? Terceiro pão. Vamos lá. Abrir. Polvilhar um pouquinho. Gente, esse trigo aqui que eu tô polvilhando ainda é, ó, do nosso 1 quilo de trigo aqui, ó. Ainda me sobrou, ó. Tá vendo? Rende bastante. Vamos lá enrolar. Nosso último pãozinho. Olha lá. Legal. Agora a gente vai por aqui. Opa! Vou arrumar aqui para eles terem espaço
para crescer. Agora eu vou deixar crescer até eles dobrarem de volume. Se na tua região estiver bem quente, às vezes em 20 minutos, 30 minutos já dobra de volume. Como aqui pra mim tá frio, tá chuvoso, né? Agora deu mais esfriadinho, agora à tarde. Eu vou deixar ele crescer por mais ou menos 1 hora. Mas a dica é, não se apegue ao tempo que ele tá crescendo, mas o momento que ele dobra de volume. Esse é o momento daí da gente pôr no forno, tá? Olha só, depois de 1 hora, eu tava lá batendo papo com a minha sogra, larguei tudo aqui e deixei o pão crescer. Olha que coisa mais linda e abençoada. Olha como cresceu o nosso pão. Então agora eu liguei ali o meu forninho a 180 graus e vou deixar ele por aproximadamente uns 40 minutos, tá? Depende do forno, né? O meu eu vou fazer no forninho elétrico, de repente o teu forno a gás leve um pouquinho mais de tempo, né? Mas esse pão, de maneira geral, ele assa bem rapidinho, tá? Então eu vou colocar agora para assar e daí eu conto para vocês quanto tempo ficou, mas aí eu também vou mostrar um segredinho para descobrir se ele tá assado ou não, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente volta. Já estou aqui com o meu pãozinho assadinho. Ele levou 40 minutos assando, tá? No forninho elétrico a 180 graus. Ele tá bem douradinho. Então, quando o teu pão chega assim nesse estado de bem douradinho, o que a gente vai fazer? Escutem. Escutou? Ele faz um barulho de oco. Significa que o pão tá bem assado. Olha aqui, ó. Já tirei ele da forma. Olha isso, olha, gente. Ó. Ó. Bem macio. Gente, eu vou ficando por aqui. Vou cortar o meu pão só quando ele estiver friozinho, tá? Já vou mandar ele pra minha sogra. A gente também já vai aproveitar. Espero que você faça aí na sua casa. Se você fizer, volte aqui para me contar como foi sua experiência, se o pão ficou bom, se o pão ficou gostoso. Me conta aqui que eu vou adorar saber, tá? Eu te agradeço muito por ter ficado comigo até aqui. De coração, que Deus abençoe seu lar, sua casa, sua mesa, que nada lhe falte. Que Deus abençoe muito, muito, muito sua vida. Fica com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!